A graça e a paz. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, especialmente sabendo que o nosso Deus também está aqui. Eu quero convidar a todos vocês nesta noite a abrir os seus corações para receber a maravilhosa palavra que o nosso Pai tem reservado para cada um de nós. Tivemos pela manhã um culto marcado pela manifestação da graça, da bondade, da misericórdia do nosso Pai amoroso. E nesta noite eu creio que não será diferente. Eu quero falar da expectativa do meu próprio coração cada vez que eu estou aqui com vocês. E sabendo que a igreja é o corpo de Cristo, eu tenho a expectativa de que Deus, porque nós estamos aqui reunidos, pode fazer coisas que em outro lugar Ele não faz. Por isso, todas as vezes que eu venho para cá, eu venho na expectativa de que eu vou também ser tocado por esta graça, por esta bondade. E esta é a maior motivação de eu estar aqui, por causa de vocês. Para ter comunhão com Deus, para louvá-lo e para ouvir a sua voz. Eu poderia fazê-lo em casa, mas quando eu venho para cá, eu venho porque eu sei que a igreja é o corpo de Cristo. E quando eu estou falando dessas coisas para você, eu quero que você vá gerando em seu coração esta imagem, esta convicção de que aquele que pode curar, libertar, salvar, restaurar, está neste lugar, representado pelo seu corpo, que é a igreja. Cada um de nós tem necessidades, tem angústias, tem lutas, frustrações. Cada um de nós está sujeito a tentações, mas quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, o inimigo não pode com as nossas vidas. Por isso eu quero desafiar você nesta noite, a receber da parte dEle o renovo, o fortalecimento, a paz, a alegria. E eu quero, como falava nesses dias, testemunhando a respeito da cena de um filme secular, de alguém ensinando alguém a ouvir aquilo que ninguém ouve. E eu já contei essa história aqui mais de uma vez, mas eu quero desafiá-los a fazer isso nesta noite. Me lembrava hoje pela manhã com a igreja sobre a história de Ray Charles, o cantor norte-americano, que aos 8 anos de idade ficou cego. E a mãe, enquanto ele ainda enxergava um pouco, o instruiu a respeito de como andar, como se desviar dos perigos, como abrir a porta, como fechar a porta, como subir a escada, como descer a escada. E Ray Charles desenvolveu uma série de coisas que pessoas normais talvez não teriam tido a capacidade de desenvolver. Além da sabedoria que lhe foi passada pela sua mãe, eu me lembro de uma cena do filme em que ele ia cantar e todos os empresários que o contratavam o roubavam no cachê, porque ele não podia enxergar o valor das notas que lhe eram entregues como pagamento. Foi quando ele pediu que a partir daquele dia só recebesse os seus cachês em notas de $1, porque daí ele podia contar quantas notas tinham e tinha certeza que ninguém ia passar ele para trás, porque não tinha nota menor que de $1. Mas entre tantas coisas, uma coisa que chama atenção nesse filme é quando ele encontra a moça que seria sua namorada e depois sua esposa, e dentro de um ambiente onde havia muito barulho, dentro de uma lanchonete, ele para e fala para ela: "Você está ouvindo o som daquele beija-flor batendo as asas lá fora?" E ela achou que ele estivesse brincando. Quando ela olha para trás, tinha uma janela fechada e ela vê um beija-flor com o bico colocado dentro de uma flor batendo asas. E ele falou para ela: "Feche os seus olhos e se concentra que você vai ouvir este som." E ela fez isso e de repente, com um sorriso aberto, diz: "Eu estou ouvindo." E eu quero aproveitar esta analogia para convidá-los nesta noite a fechar os seus olhos naturais e ouvir a voz, o som da voz de Deus falando ao seu coração. Porque Deus vai falar, eu não tenho dúvida alguma disso, Deus vai falar, mas muitos não vão ouvir. Mas se você aprender e treinar o seu coração, você vai aprender a ouvir a voz de Deus.
Este é o momento em que nós continuamos adorando a Deus. E ontem eu estava correndo os canais da televisão. Todas as vezes que eu assisto televisão, assisto 200 canais ao mesmo tempo, porque eu não tenho paciência de ficar ali parado num filme só. E eu parei num canal que estava passando a entrega do prêmio da inclusão de artistas do rock no Hall da Fama do Rock. E quem estava sendo ontem homenageado e recebendo o prêmio pela inclusão no Hall da Fama do Rock, era um roqueiro da década de 80, chamado Paul Simon. E Paul Simon, que formava uma dupla chamada Simon e Garfunkel, foi um dos grandes nomes da música dos anos 80. E Paul Simon já não se chama mais Paul Simon. Hoje ele se chama Yusuf Islam, um homem convertido ao islamismo, cujas palavras tocaram meu coração ontem. Quando ele recebia aquele troféu, na forma de uma estatueta, ele dizia assim que ele era um demérito para o rock. Ele falava assim: como vocês podem me entregar esse prêmio? Eu posso ser uma vergonha para vocês. Um roqueiro que não bebe, um roqueiro que não fuma, um roqueiro que não usa drogas, um roqueiro que não joga a televisão pela janela dos quartos de hotel, um roqueiro que dorme com a mesma mulher todos os dias, um roqueiro que renunciou à fama e ao dinheiro e serve a um único Senhor. E quando eu ouvi aquelas palavras da boca de Paul Simon, eu falei: um muçulmano, e eu conheço bem as religiões monoteístas, porque eu já me dediquei a estudá-las. Todas elas têm origem em Abraão, tanto o Islã, quanto o judaísmo, quanto o cristianismo. Mas a visão dos muçulmanos é uma visão de uma parte de Deus, e uma parte que talvez não seja a melhor parte, que é o Deus duro. Não é o Deus da graça e da misericórdia que nós conhecemos. E eu ficava imaginando alguém com uma visão tão parcial de Deus, é capaz de ter uma postura tão séria, tão firme, e um testemunho tão impactante. Eu me senti envergonhado naquele momento, porque muitas vezes os cristãos que conhecem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não têm tido a mesma postura. E eu não estou falando isso para chamar a atenção de ninguém, só estou compartilhando algo que tocou meu coração. E ele dizendo: eu decidi servir e me curvar apenas diante de um único Deus. Antes de eu me sentar um pouco, que eu tenho que ficar sentado, por ordem médica e por ordem da minha esposa. Nós estamos nesse ano trabalhando a respeito de um tema, como fazemos todos os anos, orientados através do profeta que Deus instituiu sobre esta igreja. Para quem não conhece, nesse livro que você recebeu, tem a foto dele atrás, é o nosso querido pastor, Carlos Alberto, que todos os anos nos desafia com uma palavra de Deus. E este ano, o desafio que chegou ao nosso coração é que 2015 seria o ano da plenitude de Deus. Até eu já encomendei um banner bem bonito que vai ficar naquele painel ali. Essa semana você vai providenciar para mim, né, Alessandro? Já está sendo confeccionado. E quando nós recebemos este tema, o ano da plenitude de Deus, eu confesso a vocês que não falou muita coisa ao meu coração, não. Mas quando eu me debrucei sobre a palavra e fui estudar o que significa a plenitude de Deus, não só fui muito abençoado e tocado pela palavra, mas convencido que este é o propósito do Senhor para a vida de cada um de nós, que nós vivamos na plenitude de Deus. A plenitude de Deus tem um nome, e o nome da plenitude de Deus é Jesus Cristo, aonde está toda a divindade. E este Cristo que vem habitar em nós através do Espírito Santo de Deus,
traz essa plenitude para dentro dos nossos corações, para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Por isso eu quero desafiar você desde já. Nós temos tratado deste tema desde antes da virada do ano. No dia 31 tivemos aqui uma ministração e, coincidentemente, o próprio pastor Carlos Alberto compartilhou conosco a visão daquilo que Deus tinha ou tem para a nossa vida, para a nossa igreja. Ele veio passar o final do ano, a virada do ano conosco, como fez também o ano passado, e eu consegui trazê-lo para cá e ele ministrou para a gente. Foi um tempo tão precioso. E depois nós demos continuidade na semana passada, também na quinta-feira, um culto extraordinário. Se você não esteve aqui na quinta-feira, pegue o material e ouça aquilo que Deus falou conosco nesta última quinta. Mas Deus tem mais, como nós acabamos de cantar, eu quero mais de Ti, mais da Tua unção, mais do Teu poder, e Deus deseja nos dar isso. Mas eu quero convidar você a abrir o seu coração e receber aquilo que o Pai tem para a sua vida. Nós precisamos crer em tudo que a palavra diz. Eu falava hoje pela manhã que nós somos vencedores por natureza. Na fecundação de um óvulo, eu não sei quantos já assistiram a imagem de telescópio, de microscópio, desculpe, da fecundação de um óvulo pela televisão, por filmes. Há uma corrida de milhões e milhões de espermatozoides e apenas um vence essa corrida. Às vezes empata, dá 2, 3, né, que são os gêmeos, trigêmeos. Mas eu sei que nós temos entre nós aqui poucos gêmeos. Isso indica que você já é um vencedor de nascença. Você ganhou a corrida. Tinha mais gente do que na São Silvestre apostando naquela corrida e você ganhou. Por isso você é vencedor. Por isso você tem todos os motivos para louvar a Deus. Porque dentre tantos que haviam ali, você foi o escolhido e hoje você está aqui com a oportunidade de ouvir a Deus, de receber o toque dEle, de ser renovado, fortalecido, abençoado e cheio desta graça maravilhosa. E eu quero convidar você a compartilhar comigo agora o texto das Escrituras, de Efésios, capítulo de número 3, versos 14 e seguintes. Nós vamos ler de 14 a 21 hoje. De uma forma expositiva, eu pretendo em meia hora comunicar a você o conselho de Deus para a sua vida. Uma palavra que pode mudar e transformar todas as coisas. Efésios 3, 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14. Todo mundo achou? Se você achou, olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa, olhando no fundo dos seus olhos. Você pode entrar e sair deste lugar da mesma maneira. Você pode entrar e sair deste lugar completamente diferente. Uma das coisas que Deus nunca tirou do homem foi o livre-arbítrio. A única coisa lastimável neste fato é que o homem usa do arbítrio que lhe foi dado por Deus, na grande maioria das vezes, para destruir todo o bem, toda a bênção que Deus lhe deu. E troca a eternidade por prazeres passageiros, que depois de tudo ainda traz um arrependimento enorme, mas na grande maioria das vezes, já produziu danos que são irreversíveis. Deus nesta noite está pronto para fazer não só um conserto, mas para trazer cura e restauração para o coração daqueles que com o coração íntegro se apresentam diante do Pai. E Ele deseja fazer isso na sua vida. Por isso nós estamos aqui. Eu não tenho medido esforços para estar aqui com vocês, por crer neste poder, por crer neste Deus e por conhecer este propósito. Como vocês sabem, eu e minha esposa temos vivido um tempo de muitos desafios. Os dois estamos doentes, eu com uma doença degenerativa, ela enfrentando um câncer, mas nós estamos firmes, porque cremos naquele que fez a promessa.
E cremos que Ele pode fazer nesta noite coisas tremendas no coração daqueles que creem. Por isso eu desafio você a permitir que Deus tenha acesso ao seu coração. Como Ray Charles ensinava a sua conhecida, que depois se transformou em sua esposa, a ouvir o bater da asa de um beija-flor. Eu quero ensiná-lo a ouvir a voz de Deus. E para você ouvir a voz de Deus, feche os olhos para as coisas do mundo. Feche os olhos para aquilo que te seduz. Feche os olhos para aquilo que te encanta. Porque a sedução e o encantamento sempre foram armas nas mãos de Satanás para roubar aquilo que é legítimo e nos dar aquilo que é falso. As coisas de Deus, aprenda o que eu vou dizer nesta noite. As coisas de Deus não vêm pelos olhos, as coisas de Deus vêm pelo ouvido. Porque tudo que Deus cria através da palavra. Se as coisas que estão diante dos teus olhos te encantam, saibam que elas não vêm de Deus. Deus usa as palavras, não usa imagens. As imagens que Deus usa são criadas no nosso interior, através das palavras que Ele traz ao nosso coração. Por isso eu desafio você a fechar os seus olhos, a ficar cego, para ouvir a Deus nesta noite. E novas imagens serão criadas dentro do seu coração. E estas imagens têm o poder de alimentar a sua fé. Porque eu tenho descoberto que o que alimenta a fé é a visão, mas não a visão dos olhos, a visão que nasce no coração. E eu quero orar com você. Feche seus olhos um instantinho. Pai de bondade, nós sabemos que o Senhor está aqui e está falando ao nosso coração. Por isso ajuda-nos agora a fechar os nossos olhos naturais e fala ao nosso coração, gerando imagens sobrenaturais, de modo que possamos não só compreender a Tua palavra, mas nos rendermos a ela. E eu sei que nós seremos transformados, libertos, curados. Eu sei que existem vidas que estão sendo, nesses dias, arrastadas para o inferno pelo diabo, através do engano, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, como foi no princípio. Satanás continua fazendo, mudando aquilo que é legítimo por aquilo que é ilegítimo, trazendo da Tua parte, hoje, Senhor, uma palavra. Eu creio na cura desses corações, eu creio na cura dos nossos corações, eu creio nos Teus milagres que hás de fazer nesta noite, em nome de Jesus, amém. Agora vamos criar aqui a imagem. Vocês vão me perdoar, eu tenho que ficar sentado. Por fora, por dentro, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Que eu tenho muita dificuldade de ficar sentado, porque eu fico vibrando aqui com a palavra, e eu tenho que levantar um pouco daqui a pouco para andar. Versículo 14 de Efésios 3. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Qual causa? Eu quero lembrar-lhes, como já lhes disse na semana passada, você vai encontrar muitas orações de Paulo nas Escrituras. Apenas uma delas em seu favor e todas as demais em favor da igreja do Senhor Jesus. E ele está aqui mais uma vez orando, e orando para quê? Orando para que Deus, de uma forma especial, abençoe a vida da igreja. A única oração que Paulo faz em seu próprio favor é a oração aonde ele pede para que possa cumprir com fidelidade o chamado de Deus. É a única oração que Deus ora, que Paulo ora por si mesmo. Ele não ora para se livrar das pedradas que ele tomou, das pauladas, das perseguições, das ameaças, não ora por nada disso. Ele só ora para que continue com fidelidade fazendo a obra de Deus.
E quando você lê o currículo de Paulo, ele fala quantas vezes ele foi apedrejado, quantas vezes ele foi dado como morto, quantas vezes ele foi preso, quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele passou em perigos, quantas vezes ele passou em naufrágios, tudo para pregar a palavra. E agora você ouve aqui Paulo falando: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Um ponto que necessita ser esclarecido. Por que Deus está falando através da sua palavra que Ele toma por nome toda a família, tanto no céu quanto na terra? Por dois motivos básicos. Em primeiro lugar, as pessoas que estão mortas para nós não estão mortas para Deus. Então a família continua, tanto no céu quanto na terra. Sabia que tem uma parte da sua família que está no céu, outra que está na terra? Ele só não fala daqueles que estão no inferno. Mas os que estão no céu e os que estão na terra, Deus toma por nome. E Ele tem o nome da sua família, e tem o nome dos seus familiares, e tem o nome dos teus antepassados. Um dia eu estava lendo o Evangelho de Mateus, estava lendo a genealogia de Jesus, e em determinado momento aquele negócio começou a ficar chato. Eu falei: mas Deus, para que isso? Isso é penitência, fica lendo a genealogia, tanto nome, que era fulano, era filho de cicrano, que era filho de beltrano, que era filho desse, que era filho daquele. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: essas coisas estão escritas, porque também está escrito, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas abençoo até 1000 gerações daqueles que me amam. Por isso essas questões de gerações são tão importantes. Sabia que tem coisa que você colhe hoje que não foi você que plantou, que é fruto dos teus antepassados? Tem gente que é amaldiçoada e dá tudo errado na vida por causa dos antepassados. Até a terceira e quarta geração, diz a Bíblia. E tem gente que é abençoada e não faz muita coisa e é tão agraciada por Deus por causa dos antepassados, porque Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Mas tem uma boa novidade para aqueles que estavam com a conta devedora. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem família que parece que era virada do avesso. Você viu alguma família virada do avesso? Eu já vi muitas. Tudo atrapalhado. E tem família que naturalmente é abençoada. Por quê? Tem um instituto de pesquisa norte-americano, e aliás, o americano faz pesquisa de tudo, ele sabe até quantas pessoas vão nascer, quantas vão morrer, quantas pessoas vão casar, quantas pessoas vão divorciar, quantas crianças vão nascer, quantas crianças vão morrer, quantas pessoas vão trocar de casa, quantas pessoas vão trocar de carro, quantas pessoas vão ficar doentes. Eles fazem pesquisa de tudo. Por quê? Para se prepararem para atender essas necessidades. E isso está explícito. Você encontra qualquer tipo de pesquisa de fonte norte-americana na internet, especialmente no que diz respeito ao país deles. E foi feita alguns anos atrás uma pesquisa que levantava os efeitos de uma família que servia a Deus ao longo da sua história e uma família que não servia a Deus ao longo da sua história. E contabilizava ali o que se tornaram os seus familiares, ou os familiares daqueles que serviam a Deus, tornaram pessoas conhecidas, famosas, eminentes, tornaram-se líderes, tornaram-se pessoas que abençoaram as comunidades onde estavam inseridas e trouxeram muito lucro para o país, através das suas atividades, das suas ações e das suas reações. E trazia a contabilidade também daqueles que não serviam a Deus. O custo que eles tiveram para o Estado, através dos presídios, através das despesas médicas por causa do alcoolismo, por causa do cigarro, por causa dos divórcios, por causa dos filhos perdidos. E desta forma mostrava de uma maneira clara, isso foi publicado no jornal, eu li no jornal muitos anos atrás, as consequências de obedecermos ou desobedecermos a Deus. E eu não falo isso de forma alguma,
atacar ou expor quem quer que seja, mas para mostrar que se nós podemos tomar a decisão de andar nos caminhos do Senhor e servir fielmente a Cristo, nós não só seremos abençoados, mas nossa vida representará uma bênção, não só para as pessoas que estão à nossa volta, mas para toda a nação e para este mundo. Por isso, quando você encontra aqui esta declaração de Paulo, de quem toma por nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda, que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito, e aqui Espírito com letra maiúscula, porque nós somos fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus, no homem interior. E como eu explicava aqui na semana passada, este homem interior é a nossa alma, e muitas das nossas escolhas, ações e reações são fruto da nossa alma, que pode tanto nos conduzir para o bem, para Deus, para a salvação, para a vida eterna, como pode nos conduzir para o erro, para o engano, para a miséria, para as torpezas que este mundo nos oferece. Mas ele fala que ele ora para que toda a família seja fortalecida pela riqueza da sua glória e fortalecida com poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior. E eu tenho que ficar de pé um pouco. Deus quer tocar no homem interior ou na alma de cada um de nós. Muitos de nós somos doentes na alma, e isso torna a nossa vida muito complicada. Mas o Espírito de Deus pode fazer isso hoje, agora, se você abre o seu coração. E Paulo está orando para que as famílias experimentassem esta cura. Mas ele continua dizendo: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E eu quero fazer com vocês uma pausa aqui. Por que que Deus fala de raiz e de alicerce para cada um de nós? Ele ora para que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. Quando nós pensamos na palavra raiz e alicerce, nós pensamos em algo que está preso, que está firme, que está firmado. E muitos de nós, muitas vezes não estamos firmados. E porque não estamos firmados, somos como a onda do mar, compelida pelo vento. E tem um texto das Escrituras que diz que aquele que assim procede, não pense que vai receber qualquer coisa de Deus. Por isso Paulo ora para que estejamos arraigados e alicerçados, ou seja, firmes. Tem gente que agora está, daqui a pouco já não está mais. Tem gente que agora é, daqui a pouco já não é mais. Tem gente que muda em todo momento de pensamento, de posição, de ideologia, de escolhas. Tem gente que entra no armário, que sai do armário. Tem gente que muda de visão, de comportamento, de reação. Por quê? Isso é próprio do ser humano, isso é próprio de cada um de nós. Por isso eu fico às vezes meio inquieto quando eu vejo pessoas recriminando determinados grupos, porque todos nós fomos afetados pela mesma enfermidade chamada pecado. Mas quando conhecemos a Cristo, a experiência que Ele nos dá deve nos firmar e nos plantar, firmados e arraigados em amor. E o que nos firma e o que nos torna arraigados é justamente o amor. Por quê? Porque o amor é um antídoto que nos leva a aceitar as limitações daqueles que estão à nossa volta. A palavra de Deus começa em Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo, que é o mesmo que escreve esta carta aos Efésios, fala a respeito do amor. Ele diz que o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre.
E ele conclui dizendo que o amor jamais acaba. Quando estamos alicerçados e arraigados em amor, o amor jamais acaba. E nós somos capazes de permanecer juntos, apesar das diferenças, apesar das discordâncias, apesar dos pontos de vistas divergentes. E somos capazes de nos ajudar um ao outro e permanecer firmes, mesmo quando as coisas nos são contrárias. Quando o vento forte sopra, quando a onda forte bate, a casa permanece em pé, porque está alicerçada e arraigada em amor. E aí nós podemos continuar na fé, continuar no caminho, continuar na edificação da nossa casa. Pessoas que desistem, pessoas que abandonam, na grande maioria das vezes é porque nunca estiveram. Mas Deus hoje fala conosco, porque esta oração de Paulo revela a vontade de Deus para mim e para você, o melhor de Deus para mim e para você, o caminho da paz, o caminho da felicidade, o caminho da vida abundante. E como disse o salmista Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra vem para mostrar. E ainda que você chegou aqui com um pensamento diferente, e ainda que você chegou aqui com ideias mirabolantes, Deus quer poupar a sua vida. Deus quer livrar você das garras afiadas do inimigo. Deus quer libertar o seu coração. Deus quer quebrar grilhões, romper cadeias, desatar amarras. Coisas que no reino espiritual foram prendendo vidas, Deus quer desfazê-las hoje. Porque o Espírito Santo que está operando nesta hora, através da palavra que é proclamada neste lugar, tem o poder de atingir a sua vida, mas você pode recebê-lo ou rejeitá-lo. E Paulo ora. E ele continua esta oração dizendo, verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu confesso a vocês que eu não entendia muito bem estas palavras, não. E este ano de 2014 foi um ano tão lindo na nossa vida. Apesar de acontecimentos muito marcantes, nós pudemos experimentar esta revelação. E eu pude compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Na mudança do dia 31 para o dia 1º deste ano, nós, como fizemos também o ano passado, e fizemos todos os anos anteriores, mas nesses últimos 2 anos, com uma presença especial, nosso pastor veio para estar conosco. Nós estávamos ao redor da mesa em casa, minha esposa estava no andar de cima, tinha feito uma sessão de quimioterapia no dia anterior, não tinha condição de estar conosco, e nós, ao redor da mesa, estávamos compartilhando o que Deus tinha feito por nós no ano de 2014. E quando as minhas filhas começaram a falar a respeito da experiência que elas tiveram com a enfermidade do pai e da mãe, o que eu ouvi da boca delas me esclareceu essas 4 dimensões das quais a palavra fala, que são as formas que se revelam o amor de Deus. Porque cada uma delas falou a respeito do amor de Deus que elas haviam experimentado naquele ano através da enfermidade dos seus pais, de uma forma diferente.
Deus as tocou cada uma de uma forma diferente. E eu pude ver que quando o apóstolo Paulo fala, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. A única maneira de nós conhecermos a plenitude de Deus, ou de termos em nós a plenitude de Deus, é compreendendo estas realidades. E muitas pessoas se queixam da vida como se os desafios que ela nos impõe fossem algum tipo de maldição da parte de Deus, quando a palavra de Deus já nos declarou, e eu repito nesta noite, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus já nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Então o que acontece conosco nesses dias não é fruto de nenhuma maldição, mas é a oportunidade que Deus nos oferece de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do seu amor. Mesmo as pessoas que parecem que estão do nosso lado, para de alguma forma nos tirar dos caminhos do Senhor. Tem gente que parece que está do lado da gente para atrapalhar a nossa vida, mas não é verdade. Porque quando nós estamos arraigados e alicerçados em amor, nada nos remove deste lugar. E até mesmo aqueles que vêm para, de alguma forma, nos provar, acabam constituindo-se em bênçãos para as nossas vidas. Eu falava aqui hoje pela manhã, cristão não pode reclamar da vida. Cristão de verdade não pode ficar murmurando, não. Cristão de verdade tem que ter um comportamento diferente, porque cristão significa parecido ou semelhante a Cristo. E com tudo que eu conheço deste meu Senhor, eu nunca ouvi dizer que Ele tenha, de algum modo, questionado, murmurado ou reclamado de algum dos acontecimentos da sua vida. Pelo contrário, quando pregado na cruz, diante daquela vergonha, e a cruz que Cristo foi pregado, diferentemente daquilo que a gente imagina, não tinha 4 metros de altura, não. Nas visitas a Israel, nós descobrimos que a cruz de Cristo tinha um pouco mais do que a minha altura, e era aqui, ó, olho no olho com aqueles que estavam à sua volta. Imagina a vergonha, as pessoas à sua volta, escarnecendo, e a atitude dele, porque estava firmado e alicerçado em amor, foi declarar: Pai, perdoa cada um desses, eles não sabem o que estão fazendo. Esta é a atitude que deve permear o nosso coração. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês é que o Evangelho é pregado a fim de transformar a nossa vida. E as pessoas, por mais deformadas que sejam na sua alma, ou por um egoísmo exacerbado, ou por um espírito de autocomiseração que os domina, é que nós temos a chance de receber a cura e nos tornarmos pessoas sadias, saudáveis, dóceis, que glorificam a Deus. E Deus quer revelar qual seja a largura, Deus quer revelar qual seja a extensão, a altura e a profundidade do seu amor, uns através da vida dos outros. E quando nós nos recusamos a fazer isso, nós estamos recusando o próprio Deus. E quando Paulo orava dizendo: Senhor, eu só faço uma oração, não permita que eu deixe de cumprir o teu chamado, ou ajuda-me a cumprir o teu chamado. Esta é a oração que Deus quer ouvir da nossa boca.
Não importa qual seja o tamanho do desafio que Deus te deu, se é um marido difícil, se é uma esposa difícil, se é uma família difícil, se são filhos difíceis, se são pais difíceis, porque em todo tempo Satanás quer nos demover deste caminho, e ele usa dos ardis que ele sempre usou. Tem filho dizendo para o pai: que te adiantou servir a Cristo? Eu estou perdido, olha como eu estou. E o teu Cristo não pode fazer nada. Tem pai provocando a ira nos seus filhos, que são cristãos. Nós temos casos na igreja de pais que proíbem seus filhos de vir aos cultos, porque não querem que eles se tornem fanáticos, preferem vê-los nas ruas se prostituindo, preferem ver os seus adolescentes se entregando à sexualidade, ao uso de drogas. Eu cansei de ouvir isso. É com esse tipo de público que nós trabalhamos. Mas foi para esses que Deus se manifestou em carne, para desfazer as obras do diabo, que perverteu toda a natureza humana, da qual nós fazemos parte. E o Espírito de Deus que está aqui nesta noite, falando com cada um de nós, porque aqui não tem ninguém, nenhum sequer, que não necessite desta palavra. Até eu próprio sou mais necessitado, porque também tem os desafios que nos cercam todos os dias. Lutas, angústias, aflições, que tentam nos tirar deste caminho. Eu ouço Satanás todos os dias dizendo muitas coisas, que não valem a pena ser repetidas. Ontem à noite estava passando muito mal. Tinha ligado para o Bruno, era aniversário dele ontem. Falei: se prepara aí, cara, que se eu não der conta de levantar amanhã, é com você a parada. Ele não dormiu a noite inteira. Mas antes ele do que eu. E eu acordei bem. A minha esposa falou que na posição que eu deitei, eu acordei. E hoje pela manhã eu pude estar aqui, compartilhando essas verdades junto com vocês. Deus faz assim conosco. Às vezes nós somos provados até o limite, mas tem uma palavra que diz que Ele não nos prova além do que podemos suportar. E junto com a provação nos dá o escape. Se você nesses dias tem pensado em coisas que Satanás tem plantado no seu coração, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus: não ceda, não abra mão. Antes esteja plantado e arraigado naquilo que Ele te deu. Tome a decisão, porque você tem o livre-arbítrio. Eu não consigo, não dá, não tem jeito sim, porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, principados, potestades, e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, e nos fez mais do que vencedores por seu intermédio. Você pode sim aplaudir a esse Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque tem muita gente que é convencido pelo diabo: não tem mais jeito, pastor, eu tentei de tudo, mas eu fiz de tudo, e não tem mais jeito, quando no fundo é: eu não quero mais, eu não quero mais. É importante a gente falar essas coisas, porque Satanás, e a palavra Satanás significa adversário, ele tenta sempre com os mesmos ardis. Mas eu quero dizer para você, quando nós estamos firmados e alicerçados, nós podemos continuar. As lutas vêm, as dificuldades vêm, como no testemunho daqueles velhinhos comemorando bodas de diamante. Sabe o que é boda de diamante? São 75 anos de casado. E aquele que os entrevistava perguntou para eles assim: mas vocês nunca pensaram em divórcio? Ele falou: nunca. Já pensei em matar ela umas 3 ou 4 vezes, mas divórcio nunca. Nenhum de nós está livre disso. Às vezes vem essas ideias, né? Vou pôr fim nesse sofrimento. Mas na realidade, o que Deus quer é que estejamos arraigados e alicerçados em amor.
E desta maneira nós vamos conhecer qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que nos foi revelado em Cristo Jesus. E finalizando com vocês, olha o que está escrito aí no verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. O amor de Cristo não tem explicação. Sabe aquele ditado que vocês sempre me ouvem dizendo aqui, quem ama o feio, bonito lhe parece? Não tenta explicar por que acha bonito, é porque ama. Hoje cedo eu recebi declarações de amor tão lindas aqui. Não é porque eu mereço qualquer coisa não, é porque as pessoas me amam. São generosas, têm um coração de Jesus. Mas a palavra nos mostra. Ora, verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe quando você pensou que já acabou, já morreu, não tem mais sentimento, não tem mais motivação, não tem mais esperança, não tem mais alegria? É nessa hora que o Senhor quer agir. E a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais. De tudo aquilo quanto podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. Sabia que o poder de Deus só opera em nós e através de nós? Eu quero que você seja renovado nesta noite, renovada nesta noite. Eu quero que você hoje experimente uma graça especial da parte de Deus, porque é isso que Deus tem reservado para a sua vida. E Ele diz: a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória. Às vezes a gente quer a glória para a gente. Tem gente que quer desesperadamente reconhecimento, posição, louvor, quando na realidade nós temos este sentimento no nosso coração de modo legítimo, sabia? Não quero chocar ninguém não, mas tudo isso é legítimo. Desejar reconhecimento, louvor, glória, é legítimo. Só que a forma com que nós buscamos isso é que está equivocada. Eu vou ter muito dinheiro, vou ter uma posição extraordinária e as pessoas vão me reconhecer. É Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo vivendo em nossas vidas que nos torna pessoas conhecidas. É Cristo em nós que abre portas aonde quer que nós estejamos. Eu já tive a oportunidade de ir a muitos países do mundo. E quando estava no meio da comunidade cristã, parecia que eu estava em casa. Chegava em algum lugar, falava que era cristão, era recebido que nem filho do rei, porque ali estavam os filhos do rei. É isso que faz da nossa vida uma vida diferente. Agora, quando a gente acaba equivocadamente entregando a nossa vida nas mãos de Satanás, nós não só abrimos disso para esta vida, mas para toda a eternidade. E o nosso nome é apagado. O nosso nome é apagado não só do livro da vida, mas da memória de Deus. Quando você ouve aqui Deus dizendo que Ele chama por nome toda a família que está no céu e na terra, Ele não cita os que estão no inferno. Porque Deus tem uma aliança com aqueles que estão vivos. Só os vivos louvam a Deus. E aqueles que estão mortos no seu delito e pecado, antes de descerem ao inferno, ainda podem se voltar a Cristo, ainda podem receber a Cristo, ainda podem se entregar a Cristo.
Por que eu estou falando isso nesta noite? Porque eu sei que existem pessoas que hoje estão cocheando entre os dois caminhos: seguir a Deus ou se entregar ao mundo. E Deus está falando com você nesta noite. Sou eu quem fala com você, diz o Senhor. Sou eu quem fala ao seu coração, diz o Senhor. E Deus quer revelar a glória dEle em sua vida, na vida da igreja, em Cristo Jesus e por todas as gerações. Eu quero orar por você agora. Existem pessoas que aqui estão feridas em sua alma, e essa ferida a levava a cochear entre pensamentos que vêm da parte de Deus e as tentações que o inferno nos oferece. Deus nesta noite está libertando vidas, e de uma forma clara, através da pregação da palavra, Ele foi preparando o seu coração, e agora Ele convida você a uma decisão, e você aí no seu coração vai decidir que caminho seguir. O Senhor quer te libertar. O Senhor, assim como aquela história que Ele contou, ilustrando a sua própria posição, do pai que aguardava a volta do filho que estava perdido. O pai é o próprio Deus, e o filho, cada um daqueles que hoje decidem voltar. Permita que o pai venha abraçar você hoje. Permita que o pai venha hoje restaurar a sua vida, devolver a sua autoridade, renovar o seu espírito, te devolver a honra que havia sido jogada na lama. O Senhor quer curar o seu coração nesta noite, e Ele está fazendo isso agora através do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito do Senhor em sua vida, e Ele está dizendo: toda mentira que Satanás lhe contou foi o engano da sedução, para arrancar você do lugar que o Pai preparou para você. Mas hoje, através da palavra, você está sendo arraigado e alicerçado em amor, e vai permanecer no seu lugar, no lugar que o Pai reservou para você, e você vai dar muito fruto, e grande será a alegria do teu coração. Escamas cairão dos seus olhos, e você poderá enxergar todo o engano em que estava vivendo, e o Senhor vai permitir a você enxergar as coisas maravilhosas que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Receba nesta noite a cura em seu coração. Receba nesta noite a cura em seu coração. Deus está curando você, Deus está restaurando você. Uma alegria nova entra em sua vida, um amor inexplicável invade o teu coração, a tua alma, e este amor é a própria presença de Jesus. Receba agora em nome de Jesus.